Concurso do TRT do Rio de Janeiro, edital publicado, provas dia 10 de junho. A banca é o Instituto AOCP, como você já sabia. Nesse vídeo vou analisar os cargos de técnico e analista administrativo, ok? Técnico judiciário, área administrativa, analista judiciário, área administrativa. Os dois editais estão bastante parecidos, o de analista tem duas matérias a mais, uma delas com tamanho normal, a outra bem pequenininha, dá para você fazer os dois cargos tranquilamente. Até porque uma prova é de manhã e a outra é à tarde. Eu vou entrar em detalhes aqui, falar de cada matéria, um pouquinho ali quais as estratégias que você deve utilizar, comentar a questão da pontuação, os mínimos, enfim, tudo que você precisa saber para fazer uma estratégia bem elaborada, um plano bem feito de estudo para essa prova nesse período curto do lançamento do edital até o dia da prova. Na prática, a prova vai estar dividida em duas provas, vamos botar assim, dois cadernos, como eles chamam no edital, um de conhecimentos básicos, um de conhecimentos específicos. Não tem esse nome exatamente, mas na prática é isso que acontece. Na prova de conhecimentos básicos, o que a gente tem? Português, legislação, que é o código de ética e o regimento interno, direito das pessoas com deficiência e informática, ok? Português tem 15 questões, peso 2, legislação 5 questões, informática 5 questões, direito das pessoas com deficiência 5 questões. Português é peso 2, essas outras 3 matérias são peso 1. Veja a importância de português nessa prova, como é normal nas provas tem um número grande de questões e aqui também tem um peso diferenciado. Além disso, nós teremos 30 questões de conhecimentos específicos, ok? Para os dois cargos. Para o cargo de técnico, conhecimentos específicos significa direito constitucional e administrativo, direito do trabalho, direito processual do trabalho. Nenhuma novidade aí se você já vinha estudando para essa prova. No caso da prova de analista, você tem as mesmas matérias, constitucional, administrativo, trabalho, processual do trabalho e administração pública e gestão de pessoas. A administração pública está bem pequenininha, bem tranquilo. Gestão de pessoas está um pouquinho mais extensa, mas nada muito absurdo não. Em ambos os casos, são 30 questões peso 3 na prova de conhecimentos específicos. No caso de técnico, essas 30 questões serão divididas por 4 matérias. No caso de analista, as 30 questões serão divididas por 6 matérias. Então aí dá para a gente tirar uma média, né, uma quantidade ali de questões por matéria. Não tem por que achar que alguma delas vai ter mais peso do que as outras, ok? A OCP não tem tantas provas assim. No caso da FCC, que é mais comum para os TRTs, a gente consegue pegar um histórico de provas e ver, por exemplo, que direito do trabalho costuma ter mais questões, direito processual do trabalho às vezes também tem, mas aqui não dá para afirmar isso baseado em análise histórica, ok? Então você deve partir do princípio de que as quatro matérias de técnico terão a mesma quantidade de questões, trabalho, processual do trabalho talvez um pouquinho a mais. No caso de administrativo, mesma coisa, os dois direitos, constitucional e administrativo, devem ter uma quantidade razoável, porém um pouco menor. Direito do trabalho, processual do trabalho, talvez uma quantidade um pouquinho maior. Administração pública e gestão de pessoas, uma quantidade menor, provavelmente. E existem alguns pontos mínimos que você tem que fazer. No caderno de conhecimentos básicos que eu chamei, que engloba português, informática, deficiência e legislação, você tem que fazer 50% desse caderno, ok? Não dá para negligenciar nenhuma dessas matérias, você tem que fazer 50% disso aí. Na prova de conhecimentos específicos, a mesma coisa, você tem que tirar pelo menos 50% da nota dentro dessas 30 questões. Além disso, você não pode zerar nenhuma das matérias. Português é uma matéria, legislação é uma matéria, direito das pessoas com deficiência é uma matéria, informática é uma matéria. Não pode zerar nenhuma dessas. Mesma coisa para conhecimentos específicos, nenhuma daquelas matérias pode ser zerada, senão você estará eliminado. E, como nada é sempre tranquilo nessa vida, teremos redação, teremos discursiva, ok? Na prova de técnico tem redação, tema de conhecimento geral, vale 30 pontos, enquanto a objetiva vale 135, então é uma pontuaçãozinha razoável, dá para mexer bastantes posições ali. Enfim, para técnico é uma redação de conhecimento geral e para analista é um estudo de caso, é uma discursiva sobre alguma das matérias de conhecimentos específicos, ok? Tem que estar muito craque nelas porque elas serão cobradas na discursiva, ok? Atenção às matérias da prova de conhecimentos básicos por causa dos mínimos especialmente e atenção às de conhecimentos específicos porque você tem que estar muito craque e você vai escrever sobre isso. Nós teremos no total 1.000 redações corrigidas de técnico, 200 redações corrigidas de analista. Lembrando que 20% desses números é reservado para cotas de negros e pardos, ok? Mas os números totais são esses, 1.000 para técnico, 200 para analista. Seu objetivo primário é
ter a redação corrigida, ter a discursiva corrigida. Para isso você tem que fazer uma primeira fase muito boa, as objetivas têm que estar muito boas para você chegar lá. Depois, claro, a redação ela vai fazer uma movimentação boa, porque como eu falei, são 30 pontos contra 135 da prova de conhecimentos objetivos e dá para mudar muito de posição se você for bem ou for mal. Lembrando que existe nota mínima também na discursiva e na redação, 50%, ok? Menos do que isso você está eliminado. Se você já vinha estudando para TRTs, meus parabéns, tá de parabéns mesmo, e essa prova vem te coroar porque tem pouca novidade. Poucas matérias diferentes, todas as matérias aí com certeza você já está estudando, talvez não informática, que não cai em todas as provas, mas enfim, elas estão aqui sem muita surpresa. O que isso significa? A gente tem que levar um outro aspecto em consideração paralelamente, é a banca AOCP. No estudo pós-edital, a coisa mais importante que você pode fazer é treinar questões da banca, é fazer muitas questões de prova. Infelizmente, a OCP não tem tantas questões assim. O que você vai fazer com relação a isso? Português? Tem questões de português. Então, português você vai fazer questões da banca, provas anteriores, desesperadamente, até porque são 15 questões, peso 2, ok? Das outras matérias vai ser um pouco mais difícil. Então você tem que ter um material organizado, significa que se você leu, você grifou, se você fez resumos, você está com o material ali com as partes mais importantes, se você resumiu tudo, você fez errado e não andou muito mal, estou brincando, mas o ideal é que as suas marcações, os seus resumos apontem para as suas dificuldades. Não tem por que você fazer um resumo como se estivesse fazendo para a posteridade, para uma outra pessoa ler. O resumo ele tem que ser feito para você, a marcação ela é feita para você, de modo que você veja com facilidade, com celeridade, os pontos mais importantes, os pontos mais difíceis para você, ok? Se você preparou o material dessa forma, parabéns, é assim que você ganha tempo. Caso contrário, você vai ter que dar várias revisadas na matéria agora, chamando a atenção para esses pontos mais importantes. Também foco nas decorebas. Quando você estiver revisando agora ou estiver lendo a matéria, você vai chamar atenção para os pontos mais importantes e para as decorebas. Chama atenção de uma forma diferente, marca de uma cor diferente, ou então joga para um resumo de decorebas, um caderninho do desespero, por exemplo, de modo que na véspera, faltando alguns dias para a prova, você consiga ler e reler isso aí várias vezes para decorar essas coisas. Toda matéria tem suas tabelas, seus prazos, enfim, seus percentuais de qualquer coisa, e você tem que decorá-los, infelizmente, eles podem ser cobrados. Talvez administração pública e gestão de pessoas sejam novidade para você, caso você esteja estudando para analista. Se for o caso, o objetivo ali primário é ficar muito bem nelas, dê uma carga horária maior para essas matérias agora, para você conseguir concluí-las logo e colocá-las no modo revisão. Direito Constitucional e Administrativo é provável que você já tenha estudado tudo, ou então já tenha um bom domínio dessas matérias, e aí você vai ficar fazendo as revisões. Procure questões da banca, para essas duas matérias deve ter alguma coisa, mas eu já dei uma olhada geral, não tem tantas questões assim dessa banca. Pegue o seu material e proceda daquela forma, faça revisões. Você não precisa ler tudo a partir de agora. O que você já leu de teoria, na verdade, você não lê nunca mais. Não de uma forma inteira do começo até o fim. É para isso que você marca, é para isso que você faz resumo, ok? Não adianta ler o conteúdo inteiro várias vezes, não é assim que você pega. Você tem que ter uma postura cada vez mais ativa no seu estudo, buscando as suas dificuldades, buscando aqueles detalhes, buscando as coisas que você não tinha entendido inicialmente. Você pode usar um material alternativo pontualmente só para essas coisas difíceis, você pode ler e reler, você pode tentar decorar na marra. A questão é, tem que ter essa postura ativa, você tem que atacar de frente as suas dificuldades e as suas limitações. Português, nessa prova tem um peso muito grande, como eu falei, 15 questões, peso 2. Não dá para vacilar, tem muitas questões, pratique bastante questões da banca, veja que tipo de coisas ela costuma cobrar e dê uma ênfase nesses detalhes, naquelas regrinhas mais chatas que ela costuma cobrar. Faça muitas questões, por favor. Direito das pessoas com deficiência é uma matéria que costuma ter um peso muito pequeno nas outras provas, da FCC, por exemplo, você costuma ter 2 ou 3 questões só, e aqui, sabidamente, são 5. Não dá para vacilar também, até porque você não pode zerar. Ô, Diogo, deficiência é difícil? Não, não é, mas é muita coisinha, ela não é tão pequena assim. São várias leis, decretos, enfim, resoluções, tem muita coisinha para você ler e aqui sim você vai ter que dar uma atenção razoável para essa matéria. Informática. Informática é o calcanhar de Aquiles da maioria dos concurseiros. Ela é cobrada em níveis de detalhes bem chatos. A OCP, como eu falei, não é tão tradicional assim, não é tão conhecida. A gente não tem um perfil muito claro, mas você
busque questões da banca para poder pegar esses detalhes, mas infelizmente você vai ter que estudar essa matéria toda e ela não é agradável. Ok? Muito detalhe, muita coisinha técnica, fica até meio abstrato se você não está acostumado a estudar essa matéria. Então você vai ter que utilizar um material escrito para pegar esses detalhes e tal, mas provavelmente você vai ter que assistir umas videoaulas para ver umas telas, enfim, para ver do que o professor está falando. Essa matéria vai demandar um pouquinho de tempo, é importante que você comece a estudá-la bem desde agora. Legislação, como eu falei, é o Código de Ética e Regimento Interno, 5 questões para esses dois aí. Ética é bem tranquilo, regimento interno tem as suas particularidades, as suas decorebas, ok? Dá para você estudar os dois, você tem que estudar, eles não vão tomar muito tempo, são 5 questões. Atenção aos detalhes, atenção às decorebas de regimento interno, ok? Já faz a sua primeira leitura marcando, chamando a atenção para essas coisas. Você pode utilizar um material teórico, você pode pegar para ler diretamente o regimento interno, mas o importante é, você vai ter que revisar as decorebas dele. Direito do trabalho e processual do trabalho, duas matérias clássicas, são o coração dessa área de TRTs. Processual do trabalho nem sempre cai nas provas de analista, mas provavelmente você vem estudando essa matéria, já tem uma boa noção. Dedique uma boa carga horária a elas, especialmente aos detalhes das decorebas de processual do trabalho. Mas são duas matérias aí que você tem que estar revisando muito. É bem provável que a discursiva seja sobre uma delas, afinal, você está fazendo uma prova para Tribunal Regional do Trabalho. Deve cobrar de alguma dessas duas. Tem que estar muito craque nelas. E se você vai fazer a prova de analista, você tem administração pública e gestão de pessoas. Nenhuma das duas é particularmente difícil. Gestão de pessoas está um pouquinho extensa, então você vai ter que dar uma carga horária maior para ela agora. E atenção, não são muito difíceis. Você vai ler, vai achar que tudo ali faz sentido, que as coisas não são assim tão absurdas, mas tem detalhes, tem nomezinhos, né, umas nomenclaturas assim, que são passíveis de pegadinha. Então, atenção, dê uma certa atenção, estude essa matéria com respeito, porque pode ter detalhes ali cobrados na prova que vão te dar uma rasteira caso você não pegue esses detalhes. Novamente, repito, a gente tem uma banca com uma quantidade pequena de questões para você fazer, então você vai depender muito do seu material, das suas marcações, dos seus resumos, de ler lei seca, buscar uma coisa ou outra. Bancas menores tendem a ser muito literais, em vez de ter uma grande interpretação dos temas e tal, elas tendem a cobrar a literalidade da lei, então dê uma atenção especial à lei seca também na sua preparação. Primeiro, completar a leitura de coisas que você não leu ainda, que você não estudou. Segundo, revisá-las, preparar o seu material para chamar a atenção para as decorebas, de modo que você possa ver isso nas últimas 2 semanas antes da prova. Por fim, tendo tempo, lei seca, leia, releia, releia, marque, chame a atenção para aqueles pontos mais importantes, para aqueles artigos que merecem ser relidos. Não fique relendo tudo várias vezes. Deu a primeira lida, prepara o seu material para na próxima vez você tomar menos tempo lendo só as coisas importantes e as decorebas. Se você quiser tudo isso por escrito e uma análise um pouco mais detalhada, além de ciclos de estudo feitos pós-edital para você estudar de hoje até o dia da prova, eu fiz um e-book para essa matéria, está aparecendo aqui na tela. Nesse e-book eu detalho tudo isso, eu apresento ciclos de estudos, eu falo como fazer essas revisões, enfim, como se preparar na reta final. Tá bem legal? Clica nesse izinho aqui no alto ou então no link da descrição e aí dá uma olhada nesse book que vai te ajudar com certeza a se preparar para essa prova sem vacilar. Esse book não vai permitir que você esqueça uma matéria, que negligencie outra, tá tudo bem explicadinho ali, tá bem legal. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Se você conhece mais alguém que está estudando para essa prova, manda esse link, compartilha esse vídeo aqui. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.